abrisse comigo a palavra do Senhor. As crianças vão permanecer aqui com a gente, vão ficar com a gente. Abra a palavra de Deus, por favor, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Assim como você está sentado, e não é nenhum desrespeito à leitura da palavra, nós vamos ler de forma alternada, a partir do versículo 12. E vamos até o verso 42, é uma sessão praticamente inteira, que traz para a gente, historicamente, a primeira perseguição que o povo de Deus sofreu no passado, a igreja sofreu. A primeira, efetivamente, registrada para a gente em Atos. Nós vamos ler, então, de forma alternada, do verso 12 ao 42 de Atos 5. Diz assim o texto: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres, agregados ao Senhor. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, sacerdotes, os irmãos continuam lendo. Chegando... Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram. Dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas de seus postos, junto às portas, mas a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, na sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco.
Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Vamos juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela preciosidade da Tua palavra escrita, revelada para nós. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui essa noite, mais uma vez transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos, que é um livro histórico, é um livro delicioso de se ler. Talvez você possa não ter lido a Bíblia toda. E quando eu digo ler a Bíblia toda, não só sistematicamente, né? Desde Gênesis e assim você vai nessa ordem até chegar ao livro do Apocalipse. Você pode ter lido a Bíblia toda, lendo ela, começando no Evangelho, seguindo no Novo Testamento, através dos demais livros, dá uma passadinha lá no Antigo, lê os profetas e vai lá no Gênesis. Isso aí não é nenhum problema. É importante que leamos a Bíblia toda e possamos viver na nossa vida a prática de toda a Bíblia. Mas o livro de Atos é um livro interessante porque fala dessa realidade de costumes, e quando eu uso aqui a palavra costumes, não estou falando só ligados, relacionados ao tempo da história do povo judeu naquela época, mas de costumes que geram para nós a expectativa de vivermos a doutrina da palavra, porque a doutrina do Novo Testamento, no livro de Atos, colocada para a gente, no sentido de como vivia a igreja, é a forma como nós, como igreja, aspiramos viver. Atos nos fala de santidade, Atos nos fala de missões, Atos nos fala sobre a prioridade de buscarmos viver em comunhão com Cristo e em comunhão com o nosso irmão, e por aí afora vai. É um livro delicioso. Eu já o li diversas vezes. E sempre existe aquele livro que você se identifica mais na Bíblia e você lê mais do que os outros. Mas existe um momento no livro de Atos assim, que me chama muita atenção e que, na verdade, eu acho que serve como um estupim, né, para detonar a minha paixão, para viver por Jesus, viver por sua igreja. É esse momento aqui, que é um momento bastante grave. Historicamente falando, quando você começa a leitura de Atos, você vai ver, né, Jesus ainda presente com seus discípulos. Jesus está ali em Atos. Jesus fala sobre, ainda passa 40 dias com seus seguidores, não só com os 12, mas com vários discípulos. E ele começa a lançar luzes sobre o que viria. Mas ele faz uma promessa que é a melhor de todas. Ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Dessa pessoa da Trindade Augusta, que está aí com você e comigo, está aqui com a gente. O Espírito Santo que não nos deixa desanimar, às vezes no momento que a gente quer chutar o balde, né? Que a gente começa a pensar e a raciocinar e a ponderar, será que eu vou ter ânimo ainda para continuar realizando coisas para Deus, na perspectiva daquilo que Deus me entregou, e por conta dos meus cansaços, por conta dos desmandos, por conta das minhas tristezas, e o Espírito Santo vem, aquece teu coração, você ouve o Espírito Santo dizendo, não desanime,
O Espírito Santo dizendo para você, olha, não ouça as vozes do teu coração. Porque as vozes do nosso coração muitas vezes querem ir na contramão daquilo que Deus deseja que você realize para Ele. E às vezes a gente acha que isso é coisa do inimigo e colocamos Satanás numa roda de fogo, dizendo, não, Senhor, eu estou desanimado porque o inimigo tem procurado tirar do meu coração essa alegria. O Espírito Santo vai dizer para você o seguinte, mas eu tenho te municiado com a minha palavra. Eu tenho municiado você com os meus cuidados. Eu tenho dado a você a certeza da minha presença, que é a presença de Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E muitas vezes nós deixamos cair o semblante. O Espírito Santo, ele diz assim para você, eu tenho capacitado, eu sou aquele que Jesus falou a respeito de que eu viria. Eu sou o outro Consolador, da mesma substância de Jesus. Eu sou o Espírito de Jesus. E o Pentecoste aconteceu na vida da igreja. Atos 1, capítulo 8, fala que Jesus faz a promessa, e no capítulo 2, então, nós vemos o cumprimento da promessa, e vemos o Espírito Santo, o ruá de Deus, né? A palavra hebraica, ruá, é o sopro de Deus, é o pneuma de Deus, e vem e enche a igreja de uma vida que a igreja não tinha. Aliás, a igreja só nasce, e a igreja só pode ser e passa a ser igreja, porque o Espírito Santo, ele chega para ficar. E como línguas repartidas como fogo, diz o texto bíblico, o Espírito Santo então vem e age na vida daqueles que eram discípulos de Jesus, e agora não são somente discípulos, são enviados por Jesus para o cumprimento da missão. Estava indo tudo bem, a palavra do Senhor diz que iam um a um sendo convertidos, as pessoas que iam sendo salvas iam sendo agregadas à igreja. Milagres continuavam a ser feitos, prodígios, portentos, a igreja estava conquistando a simpatia de todo o povo, havia muita comunhão, muita alegria entre eles, até que, no capítulo 5 que acabamos de ler, nos fala que vem uma tremenda perseguição após um momento de disciplina no meio da igreja. Logo nisso, capítulo 5 fala de um certo homem chamado Ananias, que tinha uma mulher por nome Safira, que pecam contra o Senhor, e a sentença que o Senhor havia dado foi uma sentença radical, pena capital, máxima, morte. Parece que, como se não bastasse isso para trazer alguma tristeza, abalar o ânimo da igreja, vem algo pior. E nos diz o texto, logo no versículo 12, que apesar de muitos sinais, prodígios, que eram feitos através dos apóstolos, através daquela gente, entre o povo, havia gente que estava resistindo a isso, gente que invejava isso, gente que queria ir na contramão de tudo isso. O sumo sacerdote se levanta, os religiosos da época começam a se manifestar contrários à igreja, a igreja começa a incomodar, e eles acabam levando para a prisão os principais homens de Deus entre o povo do Senhor. E aqui diz o versículo de número 18, que prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Você consegue imaginar isso? Se hoje houvesse uma perseguição deflagrada contra a igreja evangélica no Brasil, e os principais líderes do povo de Deus fossem parar dentro de um sistema penitenciário. Se você ficasse sem os seus pastores, por mais que de uma certa forma a gente tenha no nosso meio aquela liderança, né, que nós julgamos na pessoa de outras pessoas idôneas que nos ajudam a fortalecer a fé e a confiança em Jesus, existe uma questão aí que é a questão de moral. Moral, como se dizem os militares, de forma muito apropriada, moral, ou o moral de uma tropa é abalado. Foi exatamente o que tentaram fazer com a igreja, dispersar os seus líderes, abalar o moral daquele grupo, por não terem mais os seus cabeças entre eles. Mas uma primeira lição que o texto vai nos mostrar, e ela é fundamental para entendermos, que a igreja de Jesus, a igreja não é nem daqueles que são homens que são de Jesus,
e nem daqueles que são homens e que são de fora e atentam contra a igreja, ou que não possuem nenhuma simpatia pela igreja. A igreja também não é desses homens, a igreja de Jesus. E diz a palavra de Deus, que Deus age, no versículo 19, nos declara as Escrituras, que um anjo do Senhor abre a porta do cárcere e conduz aqueles homens que eram líderes da igreja para fora. A primeira coisa que eu e você podemos aprender é o seguinte: na história da igreja, Deus olha para o seu povo com um olhar providencial de livramento. Deus age na história da sua igreja com um olhar todo providente para livrar a sua igreja. A palavra do Senhor diz que esse anjo abre as portas, e diz: ide, e apresentando-vos no templo, vocês vão falar para o povo todas as palavras desta vida. Você pode perceber na sua Bíblia que esse V está com letra maiúscula, porque essa vida é a vida de Jesus. Não é a nossa experiência ou a sua experiência simplesmente com Jesus. Isso nos dá a ideia de que nós vamos falar de Jesus, porque muitas vezes a minha e a sua experiência não pode ser mais relevante do que aquilo que é a palavra em si do Senhor, a vida do Senhor, a obra do Senhor, o testemunho do Senhor que deve ser anunciado. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes eu e você queremos testemunhar, queremos proclamar a respeito de Jesus, mas nós temos que ter um cuidado muito especial para não corrompermos, para não pervertermos aquilo que é a palavra dele propriamente dita, colocando a nossa própria vida como carro-chefe daquilo que precisa ser ensinado. O anjo está dizendo expressamente: vocês têm que ir agora. Eu os liberto em nome de Deus com uma missão. E essa missão é que vocês ensinem a respeito desta vida de Jesus. Essa é a primeira lição. Deus livra você muitas vezes de apuros. Deus livra você muitas vezes no meio de uma prova, no meio da tribulação, com uma utilidade que ela é simplesmente única. Deus quer te usar para que você proclame a vida que há no Filho de Deus. Mas muitas vezes pessoas deixam de alcançar o ensino daquilo que deveria ser o ensino da palavra de Deus, porque permeamos esse ensino, ou esse pseudo-ensino da palavra, com coisas que dizem respeito à nossa própria experiência. Essas coisas se misturam e muitas vezes está ali o nosso orgulho, está a nossa vaidade. Quando a palavra de Deus, ela em si mesma, em sua proposta, ela é simples. É simples com total profundidade. Primeira coisa. Segunda coisa, nos diz o texto que no verso 21, ato contínuo, veja bem aí, no verso 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, esses discípulos que estavam presos, os apóstolos, agora estão ensinando no templo. Isso também nos ensina uma coisa muito clara. Nos ensina que eles ouviram a ordem expressa do anjo e eles obedeceram. Muitas vezes eu e você, como igreja, somos levados diante dos grandes perigos ou das grandes ameaças contra nós. E aqui eu não falo de ameaça física ou uma ameaça à sua integridade física, embora isso possa acontecer. Eu estou falando de uma ameaça, talvez até psicológica, até emocional, porque muitas vezes eu e você podemos sofrer pressões que querem nos levar para um cárcere que não é o cárcere físico, mas é um cárcere da nossa mente, em que uma vez ameaçados por conta de nos expormos e passarmos de repente ao ridículo, ou pelo ridículo, de irmos na contramão de uma cultura mundana, de uma cultura onde as coisas estão cada vez mais pervertidas e longe daquilo que é o ideal de Deus, aonde o mundo
assume uma forma e flerta com o pecado de uma forma clara, aonde o que é certo agora passa a ser o errado, há uma inversão de valores e as coisas erradas estão aí diante dos nossos olhos, assumindo contornos como se não fosse nada demais. Eu e você simplesmente, muitas vezes, nos negamos a obedecer, porque não queremos ficar mal. Não é somente com a nossa consciência, porque de repente a nossa consciência já está anestesiada. Nós não queremos ficar mal com os nossos amigos. Não queremos ficar mal com pessoas com as quais temos algum tipo de relacionamento. A segunda coisa que precisamos então aprender aí é que logo após tendo ouvido a palavra expressa, a ordem expressa do anjo, eles imediatamente vão para o templo ensinar. Sabe o que significa? Que Deus tem para nós, como disse John Wesley, há muitos anos atrás, quando ele sai de sua paróquia por uma questão política, quando a sua igreja local se institucionaliza de uma tal forma que ele já teria que negociar não só a sua moralidade, mas a sua espiritualidade, ele resolve sair e ele diz uma célebre frase. Ele vai para as praças, para os logradouros públicos, ele diz: a minha paróquia, a palavra paroquia, ou paroquia no grego, é o lugar onde nós vamos prestar nossa assistência para proclamar o querigma ou o querigma, a palavra do Evangelho de Deus. Ele diz assim: a minha paróquia é o mundo. Ele vai para o meio do povão, para o meio dos pobres, dos miseráveis, para os sem teto, para os desigrejados, e ele diz: a minha paróquia é o mundo. E ele vai pregar às pessoas e toma de suas praças e de seus logradouros o seu púlpito para pregar o Evangelho. Isso quer dizer para você e para mim que aonde você estiver, você deve ser a boca, a didática, o ensino de Deus. Muitas vezes Deus nos livra, Deus nos liberta, como já nos libertou, muito mais do que um cárcere humano, mas da prisão espiritual. Deus nos salva da morte, Deus nos salva da condenação eterna, e muitas vezes estamos desobedecendo ao Senhor, estamos preferindo ficar naquilo que chamamos de nossa zona de conforto. Está tudo muito bem, Senhor, é aqui que eu quero ficar, porque aqui ninguém me incomoda, aqui também não vou me expor, aqui não vou passar nenhum tipo de decepção, até porque, de repente, as pessoas podem me interpretar mal, e aí como é que fica? Eu não me acho uma pessoa, talvez, em condições de viver uma vida que propague a tua palavra, porque estou muito aquém disso. Mas isso não é desculpa. Deus está dizendo para você e para mim: onde você estiver, vá e anuncie a minha palavra. Terceira realidade, olhamos aí para o verso de número 28 e 29 do texto, pode conferir na sua Bíblia, quando no versículo 27, versículo anterior ao 28 então, trazem esses apóstolos, depois deles entrarem no templo, são presos de novo, levados diante do sumo sacerdote, lá no Sinédrio. O sumo sacerdote os interroga e diz assim: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, o que é que esse sumo sacerdote está dizendo? Vem cá, vocês estão querendo fazer algum jogo duplo? Vocês sabem que vocês têm a simpatia do povo. Vocês são respeitados pelo povo. Mas vocês agora estão jogando o povo contra a gente. E é como se sobre nós agora, todas as vezes que prendêssemos vocês, essas pessoas reclamassem do sangue, do sacrifício desse homem, desse Cristo. Onde vocês querem chegar com esse absurdo? Então, diz o verso 29, que Pedro dá uma resposta à demanda dessa expressão, do arguir do sacerdote. Ele diz assim: ele, os demais apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que a vocês. E aí,
no decorrer do texto, Pedro, a partir do verso 30, prega para o sumo sacerdote e para aquelas autoridades políticas e religiosas. Você tem noção do que isso significa? Parece que quem perde a noção é Pedro. Ele era o líder. Parece que quem não tem noção do que está acontecendo ali é Pedro, porque Pedro simplesmente desafia as autoridades correntes daquele momento, da sua época. Está diante delas. Daqueles mesmos que mandaram açoitar, prender e crucificar Jesus. E agora Pedro está dizendo, olha, nós não vamos obedecer a vocês. O nosso acordo é com Jesus. A nossa história é com aquele que nos salvou. Muito mais do que os milagres que vimos ele operar, muito mais do que seus portentos, muito mais do que as curas. Nós vimos o seu caráter. Nós vimos e provamos o seu amor. O que vamos dizer diante dessas coisas? A grande questão para a gente, nessa terceira análise aqui, é que nós precisamos perseverar na nossa obediência ao Senhor. Às vezes obedecemos num determinado instante, conseguimos resistir, mas depois somos tentados, e muitas vezes tentados por nós mesmos, por conta dos nossos próprios caprichos, por causa dos nossos temores não resolvidos e colocados diante de Deus. Me lembro muito bem do apóstolo Paulo, quando no capítulo 4, a partir do verso 4, da carta que escreve aos Filipenses, ele declara em alto e bom som, expressamente, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Não é uma opção, não é algo que nos é facultado, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas como eu e você vamos fazer isso? Eu e você, então, somos chamados por Paulo a cometer suicídio emocional e intelectual? Parece-nos, num primeiro momento, que a sugestão é essa. Porque diante da dor, diante da perseguição, diante da doença, diante de uma crise, como é que eu vou me alegrar? Quando a tendência é eu me entristecer. Só que devemos nos lembrar que Paulo, quando escreve a epístola aos Filipenses, ele está preso numa masmorra. Ele havia sofrido vários açoites também. Parecia que os açoites faziam parte do currículo vitae de Paulo. E Paulo, de próprio punho, escreve essa epístola com profunda alegria no coração, porque ele ressalta dizendo, alegrai-vos no Senhor. Paulo não está dizendo para você, não, seja louco. Alegre-se diante do desastre, alegre-se diante da tragédia, da perda de um filho, da perda de um familiar, diante da dor, diante da doença. Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Porque dele vem a sua força. Muitas vezes estamos olhando, o nosso olhar está direcionado para aquilo que é justamente o ponto negativo, para aquilo que pode produzir medo na gente, para aquilo que pode produzir uma parada. Eu já não persevero mais em obedecer ao Senhor porque eu estou com medo diante dessa situação na minha vida. E Deus está dizendo para você, mas eu não estou falando para você olhar para o mar, eu estou falando para você olhar para mim. Pedro, olha para mim. Todas as vezes que nos sujeitamos a olhar para aquilo que pode corresponder a algo que nos ameace, nós estamos deixando de descumprir a palavra do Senhor. Muitas vezes cantamos e se não tomarmos cuidado, mentimos, dizendo, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, mas estamos insistindo em olhar as circunstâncias. Se Davi, no dia em que sai ali de Gate e vai lutar contra o gigante Golias, ele olhasse para o tamanho do gigante, ele não teria nem saído de sua tenda. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Ele olhou para o Senhor e disse para aquele gigante, disse para Golias, olha, eu vou a você em nome do Senhor. Eu não vou a você estribado na motivação que eu possa até ter no meu coração de que sou muito bom com o meu estilingue, com a minha tiradeira. Eu não vou a você estribado em qualquer tipo de habilidade que eu tenha. Deus me prometeu vitória sobre você e eu vou a você em nome daquele que irá vencê-lo. É tão bom quando a gente persevera no Senhor.
como esses homens perseveraram e disseram na cara daqueles religiosos: não vamos obedecê-los, porque antes importa obedecer a Deus. Você tem obedecido a Deus? Você tem perseverado no Senhor? Na mesma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, agora já no versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos em nada. Não andeis ansiosos em nada, antes ofereçam a Deus as vossas orações com ações de graças, com súplica, com cânticos na alma, no coração. Há uma consequência maravilhosa disso para a sua vida, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajá-lo, quando olhamos para o versículo 7 desse capítulo 4 de Filipenses. A decorrência é que a paz de Deus, que excede, que vai além de todo o entendimento da gente, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. É ter o nosso coração, e a expressão no grego, guardar, significa que é como se essa paz, né, que é no grego eirene, que é reconciliação com Deus, a expressão lá é como se ele, o Senhor, abraçasse o nosso coração, ele acolhesse o nosso coração. Ter o coração acolhido pelo Pai. Em quarto lugar, versículo 40, e já estamos caminhando para o final, diz assim: chamando os apóstolos, olha o que acontece. Ele chama os apóstolos depois da pregação de Pedro, reverendo Pedro prega ali diante do Sinédrio, e aí eles ponderam, vão ponderando: olha, dai de mão a estes homens, deixais, porque esses conselhos, esta obra vem dos homens, diz lá no verso 38, perecerá, estão ponderando. Verso 39 já diz assim: ó, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. O sacerdote, ele vai ponderar com uma certa sabedoria. E deixaram eles irem. Mas aí no versículo 40 diz que chamando os apóstolos, para não deixar coisa barata, como a gente diz aqui, né? Para não deixar barato, diz o texto, que açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Sabe o que me chama a atenção aqui? A quarta lição que você podemos aprender é que o crente, ele tem que aprender a se alegrar, a se regozijar nos momentos da perseguição, nos momentos da dor. Quando isso acontece, sabe o que isso revela? A nossa maturidade espiritual diante do Senhor. É muito fácil a gente vibrar quando a gente ganha, quando a gente se dá bem. Eu digo assim, não só no aspecto da nossa sobrevivência no dia a dia, das coisas que dizem respeito à nossa relação com pessoas, com nossa jornada de trabalho, não. Eu estou falando em relação mesmo à nossa vida espiritual. É muito fácil a gente, de repente, ter pregado o Evangelho para alguém, ter partilhado da graça de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa ter se colocado tão acessível, né? E, de repente, essa pessoa vem à igreja com você, e essa pessoa, de repente, ela até, por você, Deus usou você, essa pessoa, de repente, recebe a Jesus na sua vida. E aí você diz, olha, eu conduzi uma pessoa a Jesus. Será que você... Aproveito para fazer uma pergunta. Você se lembra qual foi a última vez que você levou uma pessoa a Jesus? Você se lembra qual foi a última vez que alguém disse assim, olha, Deus te usou para que eu hoje fizesse parte dessa caminhada com Jesus? Você tem lembrança disso? Deixa eu falar uma coisa com todo amor para você, com todo amor e respeito. Se você não tem lembrança da sua vida, você precisa repensar como tem sido vivida a sua vida. Deus não nos chamou para sermos apenas pacientes ou sermos pessoas que se tornam passivos a receberem a salvação, mas precisamos ser ativos em comunicar o Evangelho às pessoas. É tão gostoso, eu digo isso porque eu vivi várias vezes essa experiência, é tão gostoso quando você rebusca lá na sua mente e você percebe assim, puxa vida, há uma expressão que era usada, não sei se ainda hoje em dia, talvez com menos intensidade, mas eu gerei filhos na fé. Eu tenho filhos na fé. É tão gostoso quando você se lembra disso. Quando você encontra uma pessoa
E aí alguém diz assim, reverendo, está lembrado de mim? Eu falei, rapaz, não. No dia que você pregou, no dia que você estava aqui na igreja, olha, Deus tocou meu coração, e hoje eu estou no ministério, me converti, hoje eu sou pastor. Então aquela pessoa mesmo que você faz o contato, né, no dia a dia, pessoalmente, e você gesta, e você está grávido, né, vou usar essa expressão, daquela pessoa porque você quer conceber um filho espiritual diante do Senhor. Eu creio que haverá um dia na eternidade que o Senhor vai dizer assim para mim e para você, mostra-me as tuas mãos. E a responsabilidade recai sobre nós. Aqui diz essa palavra que esses homens aceitaram ser chicoteados e eles se regozijaram por ter sido condenados dignos de sofrer afronta por esse nome. Sabe o que significa? Que eu e você precisamos aprender a pagar o preço por Jesus. Não basta só perseverar. No final das contas, a gente tem que dizer assim, puxa vida, eu estou sofrendo, eu estou passando por toda essa adversidade, porque eu sou crente. Eu tenho sido humilhado, porque eu sou de Jesus. É assim que as pessoas dizem. Que coisa boa! Porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, lá no início do sermão, nas bem-aventuranças, ele diz claramente para aquela gente que estava ao sopé do monte, ele diz assim, olha gente, bem-aventurados, muito felizes são vocês todas as vezes que perseguirem vocês e falarem mal de vocês por causa do meu nome. Se isso aconteceu com você, se isso está acontecendo com você, dê glória a Deus. O problema é quando isso não acontece, porque a gente fica na nossa zona de conforto. Minha família é testemunha. Eu passei algumas perseguições do síndico do meu prédio, porque eu resolvi viver diante dele o Evangelho. E implicava comigo por tudo. Até quando eu liberava a minha vaga para acolher uma outra pessoa, casos simples, amigos, professores, irmãos da igreja, outros, pastor, vai ter jogo do meu time no Maracanã, só tem vaga na garagem, uma vaguinha, posso deixar o carro? Eu falei, não, problema algum, deixa lá. Até para os flamenguistas eu fiz esse favor, sendo eu vascaíno, isso aí, e feliz da vida. Aí eu falei assim, vai lá, deixa o carro lá, avisava o porteiro, a vaga é do apartamento. E ele dizia, olha, tem tocar a campainha. O senhor deixou alguém que não é do condomínio deixar o carro? Eu deixei, mas não pode. Eu falei, mas seu Hélio, outros fazem, todo mundo faz. O senhor também fala com eles? Não quero saber com eles, eu estou falando com o senhor. Eu falei, mas isso está no regulamento, está no estatuto? Não, não está, mas não é de bom tom. Eu falei, tá bom, senhor. Aí a gente começou a parar com isso. Até que um dia esse homem passou mal, teve um problema de saúde, emagreceu, começou a ficar doente. Eu encontrei com ele na rua. Assim, seu Hélio, tudo bom, pastor? Tudo bem. Alguma coisa está acontecendo com o senhor? Daí ele abriu o coração comigo. Aí um belo dia, subindo ali o elevador, chegamos no hallzinho lá, que ele é meu vizinho, mora de frente para o meu apartamento, né? Falei assim, eu queria fazer uma oração com o senhor. Fiz uma oração com ele ali. Ele ficou muito grato, e a partir da outra semana ele veio me dizer que ele estava se sentindo melhor. Não sei se eu comentei isso com a Mariana, com o Davi, com a Meire, mas há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, mais ou menos, ele me procurou, disse assim, pastor, esquece tudo aquilo que eu falei, deixa a pessoa botar o carro na sua vaga. Eu falei assim, olha, o senhor sabe que agora eu estou com outro carrinho velho, que está aí, precisando de serviço, ocupando a vaga. Eu posso pedir ao seu Moacir, que é um crente da Igreja Batista, né? Irmão nosso, da primeira Batista do Rio, qualquer coisa botar na outra vaga dele? Problema não. Eu estou contando isso para você porque é por causa dos meus lindos olhos azuis que eu não tenho? É porque Jesus é bom.
E é porque Jesus honra a sua palavra. É porque Ele disse que estaria com você todos os dias, estaria comigo também, independente da dor, da luta e do luto que você e eu passássemos. O Senhor Jesus é aquele que persevera de fato em estar com a gente e nos dá livramentos. O que adianta eu me irritar com aquele homem e depois ficar sentido e remoendo aquilo no meu coração? Poxa, só comigo, Senhor? Só comigo? Não. Continuei tratando ele com carinho, com amor, com respeito. Uma pessoa idosa. Outro dia apareceu na televisão, porque foi uma das primeiras, ainda é um dos únicos, poucos vivos aí que viu a final do Brasil no Maracanã contra o Uruguai. Estava lá na televisão dando entrevista. Falei, poxa, seu Hélio, meu vizinho está importante, apareceu na TV, ele ficou todo bobo, né? Para que eu vou retribuir o mal que o outro me faz com o mal, gente? Às vezes é difícil, eu não consigo entender isso no meio da igreja. Lá fora é uma outra situação, mas aqui dentro, às vezes o irmão está de cara amarrada para o outro. Às vezes se indispõe com o outro. A gente não sabe a palavra que devemos pedir e falar e saber falar com mais a fluência é o perdão. Falamos tanto de perdão e pouco perdoamos. A palavra do Senhor diz que eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Não vai ser fácil não, querido. Saiba que você vai sofrer todas as vezes que você quiser fazer a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela vai na contramão daquilo que os homens do seu orgulho dizem que é a justiça de verdade. É a autojustiça, é o seu sentimento, porque o sentimento que você tem e eu tenho de fazer justiça, ele é egoísta, porque nós queremos prevalecer sobre o outro. Mas quem tem que prevalecer sobre a nossa vontade, sobre os nossos caprichos, é o Senhor. Em último lugar, para mim isso é lindo demais, no verso 42 diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Olha só o que acontece. Espancam esses homens de novo e dizem assim, olha, não voltem para lá, tá? Vocês não vão fazer isso de novo não, né? Os discípulos devem ter olhado assim uns para os outros marotamente, né? Olharam, piscaram o olho. Depois de uma surra tremenda, eu acho que esses homens agora, esses caras aprenderam a lição. Que nada. Os caras voltam para lá, para o templo. Voltam a ensinar. Voltam a comunicar o Evangelho da graça de Jesus. Voltam a celebrar a vida do Senhor. Voltam a levar esperança para o meio da sua gente, na contramão da expectativa raivosa daqueles homens religiosos e políticos. Lição muito grande para a gente aqui. E a despeito de todas as coisas, a nossa missão continua. Eu imagino esses homens, apesar das costas lanhadas, apesar das dores, eles deviam estar saindo. Diz o texto que eles saem. A palavra no grego, regozijo aqui, dá a entender que aqueles homens saíram pulando de alegria, porque estavam livres para dar continuidade à missão. E nós não sofremos nem o que esses homens sofreram. E muitas vezes temos traído o Senhor da missão. Deus te chamou. Deus te chamou para ir por onde você for, a despeito de toda a adversidade, de toda a perseguição contra você. Você é a igreja. Há poucos dias atrás estava com alguns irmãos de nossa igreja ali no auditório do Mackenzie. E o nosso irmão João Alexandre, dos nossos poetas, dizia uma coisa interessante. Dizia assim: você não pode dizer que vale a pena ir à igreja ou que você está na igreja se você não for à igreja. Você é a igreja. Isso é ser igreja. Tem muita gente
que se alegra de ir à igreja, que se alegra de estar na igreja, mas quando é chamado pelo Senhor para viver como igreja no dia a dia, porque isso aqui não tem nenhum valor para Deus, presta atenção, tem, mas não terá nenhum valor se formos um bando de igrejados por considerarmos que a nossa missão se resume a isso aqui. Mais do que representar a Igreja Presbiteriana do Brasil na instituição local que é a Igreja Presbiteriana do Grajaú, eu e você temos um compromisso com o eterno, do qual daremos conta um dia. Hoje eu considerava, na hora do almoço com a minha família, o dia em que meu coração vai parar de bater. O dia em que os meus olhos se fecharão. O dia em que você não terá mais fôlego de vida na sua alma, no seu coração, no seu corpo. E aí? Quando comparecermos diante do Eterno, diante do Senhor Jesus, o que vamos apresentar diante dele? E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de falar das coisas de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque obedecemos a Tua voz. Estamos aqui essa noite porque viemos aqui com o coração desejoso de Te oferecer o culto que só a Ti é devido. Estamos aqui, Senhor, essa noite, não porque temos algumas coisas para resolver ainda após o culto, ou nos reencontrarmos com os nossos irmãos. Estamos aqui, acima de tudo, pelo Senhor. Obrigado por esse santo privilégio, não só de termos aonde congregar, mas de sermos, de fato, a igreja do Senhor. Igreja que está exposta a tudo isso que vimos aqui, na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter o mesmo nível de compromisso que tiveram esses irmãos no passado. E que aprendamos a pagar o preço, colocando não a nossa vida, ou a salva, a guarda da nossa vida em prioridade, mas a proclamação da vida em Jesus como nosso grande alvo e estilo de vida. Esse é o nosso desejo. Nos dê uma semana, possamos provar isso para o Senhor. Possamos Te dar isso como oferta de gratidão. Vivermos essa vida bonita, ainda que sob pressão e ameaça. Mas vivermos a autenticidade do Teu Evangelho através de nós. Essa é a nossa oração, Pai. Recebe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?